Grande parte dos índios brasileiros vive hoje na Amazônia. A atual população indígena brasileira, segundo resultados preliminares do IBGE em 2010, é de 817.963 indígenas. A região norte é a que concentra o maior número, sendo aproximadamente 37,4% do total. Ao longo dos anos, algumas coisas mudaram, como a questão da terra e da saúde, mas as tradições, mesmo com o contato com os brancos, estão conseguindo resistir. Para falar sobre esses e outros assuntos, eu recebo aqui no Estúdio Glass do Amazonsat a antropóloga Maria Helena Ortolan, ela que trabalha essa temática, aborda nos seus trabalhos. Boa noite, seja bem-vinda. Boa noite, Tânia. Professora, algumas comunidades indígenas que vivem na Amazônia não possuem qualquer contato com a nossa sociedade. Estes povos mantêm os aspectos culturais e os demais, que eles vêm herdando, dos seus antecessores. Foram divulgadas algumas imagens na internet, em programas até mesmo a nível internacional, sobre uma etnia ali na divisa ali com o país vizinho, lá de Rio Branco, no Acre, mais precisamente no interior. Eu queria saber de que forma essa aproximação vem a prejudicar ou a agregar. Bom, essa aproximação já é histórica no sentido de que eles foram forçados a chegarem até nós, já que a ocupação, ou melhor, a invasão de suas terras, o levaram a se sentirem ameaçados. Lógico que eles tinham contato com outras etnias no seu dia a dia, mas sem dúvida nenhuma a ameaça está no desespero deles procurarem, sobretudo, a política indigenista brasileira para poder protegê-los, e entram em confronto com outros direitos também dos povos daqui, quando isso leva a um caos do contato. Então é complexa essa situação. Agora, professora, o que está sendo feito para garantir, por exemplo, a questão da diversidade étnica? Perfeito. O Estado Nacional, constitucionalmente, já reconhece o direito a essa diversidade, mas não exerce esta diversidade. Por quê? Exerce no sentido de que federal, as instâncias federais, estaduais e municipais, elas devem estar preparadas para isso. Não basta ter a política pública ou os programas públicos e não ter pessoas capacitadas e não ter critérios, sistemas, ou seja, o Estado tem que se organizar melhor para essa diversidade. O exercício, então, na educação, na saúde, com relação ao desenvolvimento econômico, tudo isso tem que estar realmente à disposição dessa diversidade. Eu estou conversando com a antropóloga Maria Helena Ortolan, ela que está abordando questões voltadas à população indígena. Agora a gente tem pergunta também do internauta. Eu peço para que o meu diretor de TV possa colocar aqui no telão as imagens do Facebook, da participação de você que está sempre aí assistindo ao Amazonsat, participando do Jornal da Amazônia. Peço para subir aqui, Marcelo, por favor, a tela para que a gente possa verificar que no Ver Mais 7 comentários, pode subir, Marcelo. A gente tem uma pergunta de um internauta, eu agradeço muito pela participação de vocês, que é sobre a questão foi do Kleine. A gente até mostrou para a professora antes de começar a entrevista, ele questiona sobre os critérios. Está aqui, ó. Gostaria de saber que critérios são utilizados em estudos da terra para saber que ela é indígena e quais são os critérios para demarcar essas terras. Bom, sem dúvida nenhuma é preciso que se saiba que isso é um processo administrativo legalmente determinado. Então ninguém inventa terras indígenas, isso é distorção. E esse processo é um processo muito rígido, passa desde um primeiro estudo para identificar a situação, depois você vai passo a passo, acompanhado pelo processo dentro da FUNAI, para uma delimitação, ela é delimitada, ela é declarada, isso tudo envolve portarias, como portarias ministeriais, envolve decreto, como decreto presidencial na homologação, e o registro no sistema de patrimônio da União. Então, sem dúvida nenhuma, é um processo
rígido dentro de uma situação legal. Então, os antropólogos não são apenas eles que participam, tem o pessoal da cartografia, das ciências ambientais, há o envolvimento de uma equipe e a participação dos próprios indígenas, que hoje é bem vista, né, que eles são os donos da terra. Professora Maria Helena, a gente tem uma interatividade muito grande com o nosso público, ele que participa pela internet, às vezes pelo WhatsApp. Também temos uma parceria com a empresa aqui, irmã, dentro do Grupo Rede Amazônica, que é o portal Amazônia.com. O coordenador de conteúdo, o Isaac, ele tem uma pergunta para a senhora. Vou pedir para o diretor de TV colocar aqui. Olá, boa noite. O Portal Amazônia já está preparando uma série de reportagens especiais para entrar no dia 19 de abril, Dia do Índio. E aproveitando essa temática e o convite do Jornal da Amazônia, eu aproveito para perguntar da professora. Nós vivemos um momento onde o nosso Congresso Nacional discute várias PECs sobre a demarcação de terras indígenas. Eu gostaria de ouvir dela sobre a importância cultural, social, antropológica de preservar essas áreas, de demarcar essas áreas para garantir os direitos ou não dos nossos povos indígenas. Aquela pergunta, professora? Boa pergunta. Realmente, hoje o auge é essa discussão da PEC 215, que vem a contrariar os direitos indígenas, já que se torna a demarcação uma questão de tensão política e não uma questão de direito. A demarcação tem todo um processo de luta do movimento indigenista e indígena para que ocorra, para preservar a oportunidade da territorialidade e da cultura indígena. Mas ela não basta apenas essa demarcação. Essa demarcação acaba até virando mais a nosso favor se pensar que nós cada vez mais limitamos esses povos que eram donos de grandes extensões de terra. A demarcação, ela é o início de um processo de direito. Temos que garantir a vida desses indígenas nessas terras. E aí cabe ao Estado, mais uma vez, a política diferenciada de promover projetos, ações em educação, como eu falei, em saúde, em produção econômica, voltada para a permanência desses povos enquanto povos tradicionais. Professora, agora a gente volta às redes sociais. Eu peço para que a página do Facebook do Jornalismo Amazon Site retorne. Tem aqui pergunta também sobre outras questões, que é do Yuri. Ele é o primeiro aqui, ó. O Yuri, ele pergunta sobre a questão da inclusão de pessoas, né, de indígenas no ensino regular. Se há algum movimento separatista nisso ou não, se a senhora acredita que essa inclusão possa trazer bons resultados? É lógico que a inserção dos indígenas nas escolas é uma grande questão até pedagógica, né? Lembre-se que eles também têm produção de conhecimento. Então, eles estar convivendo conosco nas escolas, ganhamos muito com isso, e sobretudo no ensino superior. Mas para isso é preciso ainda estar mais preparados. Nós temos já políticas educacionais voltadas para essa diferenciação pedagógica, diretrizes diferenciadas, mas ainda também falta exercer tudo isso. Então, essa inclusão, por exemplo, numa escola regular, normal, que não tem essa diferenciação, pode levar até mais crises de preconceito, mas ela tem que ser um desafio nosso, porque há escolas indígenas nas aldeias, isso é muito importante, mas há necessidade também de termos escolas nas cidades, porque estamos falando de jovens indígenas. Já tem gerações e gerações que foram obrigadas a estar aqui, não foi por acaso. É a mesma coisa que a família do seringalista ou do seringal, que trabalhou no seringal, que foi obrigada a migrar para a cidade também. Então a gente cobra às vezes dos indígenas algo que a gente nem dá conta também. Professora, a gente tem outra pergunta de internauta, diretor. Aqui a página do Facebook é o Aquiles, ele questionou, primeiro dá boa noite para a senhora, e ele gostaria de saber se o sistema de cotas realmente tem beneficiado os índios no Brasil. Muito bem. Eu prefiro falar ações afirmativas. Cota é uma questão muito limitada. Por quê? Realmente é necessário essa inclusão com o apoio público, né? E por isso, ações afirmativas. Com isso, como eu falei, nós estamos trazendo, sobretudo para o ensino superior, a oportunidade
de convivermos com conhecimentos tão ricos como o nosso cientificismo, que é preconceituoso ao querer excluí-lo, né? Os indígenas não são apenas mais bons para pensar sobre eles ou sobre os seus conhecimentos, mas agora para produzir conhecimentos junto deles, né? Então, as ações afirmativas ainda também é um desafio, porque tem que vencer preconceitos institucionais e isso, inclusive, é mudar a grade curricular, mudar a forma de avaliação, mudar a forma de ter a diversidade nas universidades, por exemplo. Então, sem dúvida nenhuma, as ações afirmativas é um começo, mas é apenas um princípio. E, sobretudo, pensando, e é importante, Tânia, falar isso, que nós temos jovens indígenas que buscam ter futuro. Porque tantos suicídios de jovens tem muito a ver com essa falta de expectativa de ter um futuro contemporâneo na diversidade. Ninguém congela a tradição, ela reorganiza. E esses jovens querem se reorganizar também na sua tradição, estando nesse diálogo conosco. Agora, muitas vezes são impedidos disso. E aí, eles, quando estudam, eles querem prosseguir. Eles querem terem seus profissionais indígenas e muitas vezes são impedidos. Eles até entram, mas não conseguem acompanhar até o final. Então, a gente realmente não fala apenas de incluir, entrar, mas de permanecer. E isso é um desafio para qualquer instituição. Verdade. Com certeza. Professora, e continuando o nosso bate-papo, nós estamos abordando a questão indígena hoje. Domingo é dia do índio e nós temos outra pergunta aqui na fanpage do jornalismo Amazonsat, o Euler Souza. Professora, você ainda acredita ser possível manter as tradições e costumes, pois mesmo sem a intenção, mantendo contato com eles, estamos influenciando em suas vidas? Outra boa pergunta, para a gente desmistificar muita coisa. A tradição não é congelada. Então, a gente acha que tradição é aquela coisa que dura para sempre como um fóssil. Não é. Ela é, como eu falei, atualizada, reorganizada. Lógico que o que a gente precisa garantir nesse contato é a oportunidade deles escolherem e deles exercerem essa diversidade também na hora de sua tradição. Assim, ou seja, costuma-se achar que é porque o índio usa relógio, usa internet, usa Face, deixou de ser indígena, né? Pensem vocês, né? As suas famílias, não é porque elas hoje vivem de maneira diferenciada que deixaram para trás certas crenças, certos valores, certas referências. Então, sem dúvida nenhuma, esse contato, para não ser tão prejudicial, como foi, ele precisa ser promovido com equidade, né? Que realmente os povos indígenas possam dizer até onde eles permitem a mudança, a transformação ou querem essa mudança. Então, não há nada errado de não ter uma geladeira para conservar alimentos para o resto da vida. Isso não é falta de tecnologia, isso é opção de vida. E é isso que a gente tem que ter na cabeça. Assim como usar a internet a favor, por exemplo, dos estudos linguísticos, a favor de uma divulgação, os vídeos das aldeias feitos por jovens indígenas, isso não é deixar de ser índio. É uma outra forma de afirmar a etnia. E é isso que é importante. Professora, eu só tenho a agradecer pela sua participação. Obrigada. Ela, que é antropóloga, está aqui no estado do Amazonas já há alguns anos, quase uma década, e trabalha essa temática. A Maria Helena Ortolon, muito obrigada pela sua presença. Obrigada por essa oportunidade de mais uma vez poder falar sobre os povos indígenas. Uma forma também da gente estar divulgando o Dia do Índio, que é no domingo. Muito obrigada mais uma vez.